Você está pronto para transformar a sua prática com idosos que sofrem de depressão? Meu nome é Dr. Emerson e nos últimos 7 anos dediquei minha carreira à saúde neurológica dos idosos. Durante esse tempo, atendi centenas de pacientes que enfrentam os desafios da depressão na terceira idade. Uma condição que é frequentemente ignorada ou conduzida como tristeza normal da idade. A verdade é que depressão no idoso não é algo simples e lidar com isso exige estratégias específicas baseadas em evidências e estudos de casos. Imagine a vida de um idoso que passou décadas construindo sua história, enfrentando desafios, criando sua família, contribuindo para a sociedade e agora ele se encontra em uma fase da vida onde muitas vezes o isolamento, a falta de propósito e o peso das limitações físicas começam a tomar conta. Muitos chegam aos consultórios e hospitais com sintomas mascarados, cansaço excessivo, dores sem explicação, falta de apetite, insônia. E o que acontece? Esses sinais passam despercebidos e a depressão continua roubando deles o direito de viver com dignidade e qualidade. Você vai entender como ajudar aqueles que perderam a motivação, que sofrem em silêncio e que só precisam de um olhar atento e uma abordagem eficaz para encontrarem um novo sentido de viver. Porque, no fim das contas, ajudar o idoso a superar a depressão não é apenas uma questão de saúde, é uma questão de resgatar histórias, devolver sonhos, reacender a vontade de viver. Você que está acostumado a atender pacientes idosos, seja qual for a sua especialidade, também você que tem muito interesse em atender essa parcela da população, precisa obrigatoriamente saber sobre esse problema, que já é muito importante epidemiologicamente e vai se tornar cada vez mais. Nós usamos o termo depressão tardia, já incluindo pacientes idosos que o transtorno depressivo se apresentou em uma fase anterior da vida e pacientes também cujo transtorno se apresenta pela primeira vez em uma fase avançada da vida. A doença depressiva na população idosa é um problema de saúde comum e sério que está associado a funcionamento prejudicado, comorbidade médica, uso excessivo de recursos de saúde e aumento da mortalidade, incluindo suicídio. A depressão tardia continua muito subdiagnosticada e inadequadamente tratada. As consequências para a saúde pública da depressão tratada inadequadamente na terceira idade aumentarão ao longo do tempo, à medida que a população continua a envelhecer. E por que você pode confiar nisso que eu estou te falando e no que eu vou te falar? Segundo a OMS, até 20% dos idosos enfrentam sintomas de depressão, mas a maioria não recebe o diagnóstico ou tratamento adequado. Profissionais que já aplicaram esse método que eu vou te ensinar relataram uma melhora significativa do bem-estar emocional de seus pacientes e alguns até transformaram suas carreiras ao se tornarem referência para essa parcela da população. Eu desenvolvi esse método com base em estudos científicos, prática clínica, estudo de caso, baseado em evidências. Ele foi testado e refinado para ser simples, eficaz e acessível para qualquer médico. A depressão geralmente não é diagnosticada e muitas vezes não é tratada, mesmo quando é diagnosticada. O reconhecimento e o gerenciamento da depressão tardia são uma responsabilidade importante para o clínico, seja qual for a especialidade. Tanto a farmacoterapia quanto a terapia psicológica podem beneficiar os pacientes. Por isso, você precisa conhecer esse problema a fundo e iniciar a abordagem do tratamento. E nesta aula você vai descobrir como identificar os sinais de depressão no idoso, mesmo quando eles são sutis, como fazer o diagnóstico, estratégias práticas para ajudar o paciente a recuperar a motivação e a alegria de viver. Técnicas simples que podem ser aplicadas em qualquer ambiente clínico ou domiciliar, como transformar a sua prática impactando positivamente a vida de idosos e as suas famílias, mesmo que você tenha pouca experiência nessa área de saúde mental e transtorno depressivo. Nós vamos conversar sobre a epidemiologia, o diagnóstico, o tratamento da depressão tardia e por que eu julguei importante esse tema, a ponto de te oferecer uma aula sobre esse assunto. Simples, acabei de te dizer que a depressão não é diagnosticada e quando é, ainda assim, não é tratada, nem digo bem tratada. Esse é outro problema ainda maior. Acontece que nesses últimos
7 anos tratando pacientes idosos dentro da neurologia, nada, absolutamente nada, traz mais satisfação ao paciente, aos familiares, do que ver um indivíduo idoso sair de um quadro depressivo. A vitória contra a depressão impacta a vida do paciente, dos familiares e é percebida por todos ao redor. E, claro, por consequência, isso gera um impacto enorme na valorização do profissional que guiou esse caminho. Hoje, um dos principais motivos de eu receber encaminhamento, indicação de pacientes, digo, um paciente meu indicar outra pessoa me procurar, são, sem dúvida, os tratamentos efetivos para a depressão no idoso. E longe de mim querer ser psiquiatra ou tornar qualquer um que esteja aqui me ouvindo um psiquiatra. Não é isso. Não, é apenas fazer com que você saia daquele hábito simples de carimbar uma receita de sertralina 50 mg, ou estalopram 10 mg, e tenha segurança e coragem de usar o que for preciso para resolver o caso do seu paciente e ter em troca uma imensa gratidão dele e da família, e eu tenho certeza que você é capaz disso. Depois dessa aula, você será capaz de identificar, compreender e aplicar um método eficaz para transformar a vida de idosos que sofrem com depressão. Você vai reconhecer os sinais da depressão no idoso, que a maioria dos profissionais não percebe, usar estratégias práticas e acessíveis para melhorar significativamente o bem-estar emocional do idoso, atuar com confiança e assertividade, mesmo que você nunca tenha trabalhado diretamente com essa doença. Tudo isso é uma abordagem simples, direta, que você poderá começar a aplicar imediatamente, trazendo resultados reais para os seus pacientes e transformando a sua carreira. Quando nós impactamos a vida de um paciente, ele impacta a nossa com satisfação, indicação e reconhecimento, o que gera a valorização do nosso serviço. Eu nunca vou me esquecer da dona Cleide. Ela tinha 74 anos, uma mulher que para muitos parecia apenas uma idosa silenciosa e cansada. A família me procurou porque achava que ela estava com algum problema de saúde física, reclamava de dores no corpo, não queria comer, passava boa parte do dia na cama. No início, confesso, também pensei que fosse algo relacionado à idade e condições clínicas dela. Ela tinha outras comorbidades, inclusive cardiológicas. Fiz exames, analisei o histórico, mas nada parecia justificar o que ela estava sentindo. Foi só depois de uma conversa mais profunda com ela, com a família, que eu percebi que não era o corpo dela que estava doente, mas a mente. Dona Cleide estava sofrendo de depressão, uma condição que há anos vinha sendo ignorada porque os sinais não eram óbvios. Nós tentamos algumas abordagens, porém, em pouco tempo ela veio a falecer em decorrência de uma doença de coração. Isso acabou comigo. Eu precisava ter conhecido a dona Cleide antes. Eu precisava ter ajudado ela a sair da escuridão que ela se encontrava. Precisava ter dado para ela novamente força para lutar pela vida. Eu, a minha secretária, até minha esposa que trabalha aqui junto comigo no consultório e atende o neto dela, sentimos aí muito pela morte daquela paciente que era muito querida e de uma família também muito querida. E o sofrimento da família era realmente não aceitar a partida da dona Cleide. E eu me senti também ruim, porque a dona Cleide veio de outro médico que, além de não conseguir identificar a depressão dela, passou muitos remédios que não tinham nada a ver com o quadro, não conseguiam ajudar ela e ainda traziam efeitos colaterais que acabaram, inclusive, piorando a doença dela. E ela morreu de coração, que era inevitável para o quadro cardiológico dela, mas para mim doía era saber que ela morreu mergulhada numa tristeza sem fim e que a morte para ela foi inclusive desejada, que ela mesma já não queria mais viver, tudo por conta da depressão. E depois aí de meses de estudos, práticas, ajustes, eu desenvolvi uma abordagem que não só ajudaria a dona Cleide a superar a depressão, mas também trouxe resultados incríveis para outros pacientes. E com esse método TDI, tratando depressão no idoso, nós conseguimos identificar os sinais certos, entender o que eram as dores da dona Cleide, que na verdade eram sintomas depressivos. Acessar aí a raiz desse problema, descobrir o isolamento social, a falta de propósito que está afetando a vida desse paciente idoso. Aplicar técnicas práticas, eficazes, passo a passo, adaptando a rotina e trazer resultados transformadores em poucas semanas. Agora eu quero ensinar a você esse mesmo método,
O método TDI foi desenvolvido pensando em profissionais como você, que lidam com idosos, pacientes idosos diariamente, mas que nem sempre têm as ferramentas certas para abordar a saúde mental de forma eficaz. Se você já viu casos como o da dona Cleide ou sente que pode fazer mais pelos seus pacientes, essa aula é o primeiro passo para transformar a sua prática clínica com idosos. Vamos começar agora a conversar sobre depressão no idoso e aprofundar aí o conhecimento que você já tem. Importância é indiscutível, epidemiologia diz tudo e a gente sabe que a população idosa vai cada vez mais aumentar, vai se tornar cada vez mais uma parcela da população em geral. Então, você aí que atende idosos, independente da especialidade, precisa saber. E todas as vezes aí que a gente trata bem um paciente, resolve o problema dele, isso reflete de volta para a gente em reconhecimento e em valorização profissional, que é uma coisa que todos nós sempre corremos atrás. Nós vamos começar agora a construir o nosso terreno de conhecimento para depois falar objetivamente, de forma prática, como a gente aborda esse problema e transforma a vida do paciente. Então, em termos aí de epidemiologia, vamos lá. Para começar, de uma vez por todas, eu não vou ficar repetindo isso para frente, mas é porque eu quero que você preste atenção agora no que eu vou falar agora. Depressão não é uma consequência normal do envelhecimento. Tristeza, pesar, são respostas normais a eventos da vida que ocorrem, como, por exemplo, luto, mudanças em status social, aposentadoria, perda de renda, transição de vida independente para cuidados assistidos, perda de função física e social, perda de função cognitiva. Mas apesar dessas perdas, idosos saudáveis e independentes que vivem na comunidade têm uma taxa de prevalência menor de depressão do que a população adulta em geral. As taxas de depressão para idosos na comunidade variam de 2 a 10%. As taxas de depressão são maiores para idosos com doenças médicas comórbidas. Populações geriátricas hospitalizadas têm taxas de prevalência de depressão acima de 30%. Pacientes com, por exemplo, acidente vascular cerebral, infarto, câncer, têm taxas que chegam a mais de 40%. A verdadeira incidência de transtorno depressivo nos idosos mais velhos, maiores aí do que 85 anos de idade, é muito subestimada. Esse grupo ele pode ter uma prevalência aumentada de sintomas depressivos, embora poucos estudos epidemiológicos tenham incluído participantes dessas idades. Fato é que se considerarmos uma prevalência tanto de 2% até 40%, para grupos aí mais específicos, de qualquer forma estamos lidando com um problema que é muito prevalente. Por isso, muito importante. E está aqui um gráfico mostrando exatamente isso que eu falei. Não vou ficar lendo para vocês aqui os números. Quero só que você bata o olho e veja que um idoso tem chance de estar deprimido. Um idoso que tenha uma comorbidade tem uma chance muito maior de estar deprimido. Então, eu digo para você que é especialista em qualquer área e atende idosos, que você precisa estar de olho na depressão no idoso, justamente por isso. É muito comum a depressão vir junto com uma comorbidade clínica. E a gente vai ver para frente que às vezes é difícil pensar na depressão, inclusive como sendo a causa de um agravo, de uma piora dessa condição clínica de base que leva o paciente até você, que é especialista aí de qualquer área. Vamos conversar aí sobre a patogênese da depressão. Uma coisa ainda pouco compreendida, com muitas hipóteses, e aqui eu vou falar para você daquilo que é o mais importante para a gente aplicar, né? Pacientes que vivenciam seu primeiro episódio de depressão mais tarde na vida, eles têm, a gente sabe, menos probabilidade de ter um histórico familiar de depressão ou outro transtorno mental importante do que aqueles pacientes cujo primeiro episódio aconteceu mais cedo na vida.
Essa diferença sugere para a gente que fatores genéticos ou familiares têm menos probabilidade de ter um papel na depressão de início tardio. Os fatores de risco para a depressão tardia incluem sexo feminino, isolamento social, estado civil viúvo, divorciado ou separado, status socioeconômico mais baixo, condições médicas gerais comórbidas, dor descontrolada, insônia, comprometimento funcional, comprometimento cognitivo. A depressão ela deve ser tratada como uma condição médica séria, independente de precipitantes da vida. Ela causa comprometimento funcional significativo e pode ser tratada de uma forma muito eficaz. Eu acabei de citar a insônia enquanto fator de risco, mas eu quero que você considere que ela, a insônia, não é apenas um fator de risco para o desenvolvimento de depressão, mas a persistência da insônia tem sido associada à persistência da depressão. Além disso, um histórico de distúrbios do sono foi um fator de risco independente para a recorrência da depressão em adultos mais velhos, quando já em remissão do quadro depressivo. Falando sobre residir em casas de repouso, estar institucionalizado, mais ou menos 50% desses residentes em casas de repouso estão deprimidos. Isso foi um estudo com mais de 600 mil pessoas que moravam em casas de repouso com mais de 65 anos de idade, que descobriu que durante o primeiro ano, 54% tiveram diagnóstico médico de depressão. Agora, sobre a questão do sexo, a prevalência de depressão ela é maior em mulheres em todas as faixas etárias. Isso também pode ser uma confusão de como a depressão é definida, como é interpretado os sintomas. Os homens eles são mais propensos a apresentar raiva, irritabilidade, anedonia, retraimento, apatia, abuso de álcool e menos propensos a reconhecer a tristeza ou sintomas psicológicos do que as mulheres. Falando sobre as comorbidades médicas, doenças médicas em geral. Então, essas condições médicas e os tratamentos, eles podem aumentar o risco de desenvolver depressão. O idoso que está fisicamente doente, ele aumenta a chance de depressão quando o início da doença física é recente, tem uma maior gravidade dessa doença física, existe uma deficiência funcional, uma mobilidade, uma limitação de mobilidade, existe a dor que não está efetivamente tratada e quando existem múltiplas doenças. Então, aquele paciente que ele vai no cardio, no pneuma, ele vai no endócrino, ele tem múltiplas comorbidades. E um exemplo foi uma corte prospectiva de adultos sem sintomas depressivos no início do estudo. Novos diagnósticos de câncer, doença pulmonar crônica e doença cardíaca foram associados a taxas mais elevadas de desenvolvimento de sintomas depressivos, em comparação com aqueles adultos que não tiveram esse diagnóstico. Um outro conceito interessante da gente conversar é sobre depressão vascular. A doença cerebrovascular pode aumentar o risco de uma pessoa idosa desenvolver depressão por meio de uma variedade de mecanismos neurobiológicos. A depressão pode se desenvolver após um evento cerebrovascular agudo, denominando aí a depressão pós-AVC, ou pode se desenvolver em associação com alterações isquêmicas crônicas do cérebro, denominando a depressão vascular. Vários estudos ilustram a importância das alterações cerebrais isquêmicas crônicas. Um estudo de pacientes com depressão com e sem anormalidades na ressonância magnética demonstrou que os achados positivos na ressonância se correlacionam com idade mais avançada no início da depressão, comorbidade vascular, maior lentidão psicomotora ou parkinsonismo, anedonia e aumento de comprometimento funcional. Em um outro estudo de participantes com depressão de início tardio, aqueles com fatores de risco cerebrovasculares apresentaram mais comprometimento cognitivo e incapacidade, mais retardo psicomotor, menos agitação, menos culpa, menos percepção da doença, em comparação com participantes sem fatores de risco cerebrovasculares.
Pacientes com depressão e fatores de risco cardiovascular também apresentam maior risco de desenvolver demência vascular. Já que a gente está falando de depressão vascular, interessante aqui a gente citar que existem dados preliminares que sugerem que esses pacientes podem responder preferencialmente à terapia antidepressiva não habitual, incluindo antidepressivos mais antigos, terapias combinadas ou eletroconvulsoterapia. A síndrome de depressão ou disfunção executiva também pode estar relacionada à doença cerebrovascular ou à neurodegeneração. Os pacientes eles apresentam comprometimento executivo frontal, manifestado aí por dificuldades com motivação, organização, planejamento, sequenciamento e abstração. Eles geralmente exibem mais anedonia e apatia ao invés de tristeza e têm comprometimento cognitivo com retardo psicomotor. E com o que a gente tem de entendimento hoje, a patogênese da depressão tardia acaba sendo compreendida como multifatorial e provavelmente envolve uma interação complexa de anormalidades bioquímicas, alteração de redes neurais, neuroinflamação, desregulação neuroimune, deposição de beta-amiloide tal e até fatores genéticos. A doença cerebrovascular subclínica também pode influenciar a susceptibilidade e a expressão da depressão tardia. Atrofia cerebral, substância branca profunda subcortical e lesões isquêmicas periventriculares, volumes cerebrais diminuídos em regiões cerebrais específicas também estão implicados na patogênese da doença. A gente sabe que a depressão ela amplifica a incapacidade e diminui a qualidade de vida. Ponto. A depressão na terceira idade ela está associada ao aumento de consultas médicas, consultas na emergência, ao aumento de uso de medicamentos, do custo de medicamentos prescritos, inclusive medicações de venda livre, a maior risco de uso de álcool, drogas, ao aumento do tempo de internação. Então, aumenta os custos gerais do cuidado. A depressão na terceira idade também tende a ser uma condição recorrente ou persistente, impacta negativamente a morbidade e a mortalidade médica. Em termos de população geral, vale citar que após a recuperação de um episódio depressivo, a taxa estimada de recorrência ao longo de 2 anos é superior a 40%. Após 2 episódios, o risco de recorrência em 5 anos é de aproximadamente 75%. O tratamento da depressão pode melhorar os resultados de saúde em pacientes com condições médicas crônicas, comorbidades médicas em geral, como dor crônica, diabetes, doença cardiovascular, osteoartrite. O impacto da depressão na mortalidade médica, em geral, está sendo reconhecido e quantificado. O início da depressão em pacientes após um infarto cardíaco, foi associado a um aumento de 4 vezes na mortalidade. Pacientes que desenvolvem depressão após um AVC tiveram 3 vezes mais probabilidade de morrer durante um período de acompanhamento de 10 anos. A depressão, no momento da admissão em um lar de idosos, aumentou a mortalidade em 1 ano. E, claro, nós não poderíamos deixar de falar sobre a associação de demência e depressão. A gente vai começar agora citando essa associação, mas tem muito mais ainda para a gente explorar sobre esse assunto. A depressão tardia ela está associada a um risco aumentado de desenvolver demência posteriormente. Uma meta-análise de 23 estudos observacionais prospectivos, baseados na comunidade, que incluiu mais de 49 mil indivíduos que não tinham demência no início do estudo e foram acompanhados por uma mediana de 5 anos, mostrou que o risco de demência por todas as causas foi maior em indivíduos com depressão na terceira idade do que nos controles sem depressão. Especificamente, a depressão na terceira idade foi associada a um risco aumentado de doença de Alzheimer e demência vascular. E o risco de demência vascular foi maior do que o risco de doença de Alzheimer. Um outro estudo retrospectivo de registros médicos, mais de 13 mil participantes que não tinham demência no início do estudo,
Durante aí um período de acompanhamento de 6 anos, descobriu que, depois do ajuste para possíveis fatores aí de confusão, o risco de demência por todas as causas aumentou em 70% em indivíduos que apresentaram sintomas depressivos no final da vida, em idade tardia. Especificamente, a depressão foi associada a um risco aumentado de doença de Alzheimer e demência vascular. E, de fato, é uma via de mão dupla, uma causa e uma consequência. Digo isso porque a depressão tardia, ela pode refletir um estado prodrômico de demência ou pode atuar mesmo como um fator de risco independente para desenvolver a demência. Inclusive, a apresentação e a capacidade de resposta ao tratamento pode mudar significativamente do início precoce e de outros tipos de depressão, ao ponto até de que existiu uma proposta da Associação Americana de Psiquiatria Geriátrica que sugeriu critérios diagnósticos aí diferentes para a depressão na própria doença de Alzheimer. Além disso, a depressão ela é uma condição e uma complicação muito comum em muitas outras síndromes demenciais e doenças neurodegenerativas, como a demência do Parkinson, a demência por corpos de Levy, a demência frontotemporal. Acabamos de citar agora essas doenças neurodegenerativas e a gente fica aqui em mente sobre terminalidade, doenças que levam aí à progressão inexorável, levam a cuidados paliativos. E isso me faz aí lembrar de falar de suicídio. Falar em depressão faz a gente lembrar desse tema também. A depressão ela é um importantíssimo fator de risco para o suicídio em adultos mais velhos. Pacientes mais velhos, eles tentam suicídio com menos frequência do que pacientes mais jovens, mas quando tentam, são mais bem-sucedidos na conclusão. As características clínicas que podem aumentar o risco agudo de suicídio em pacientes mais velhos incluem desesperança, insônia, agitação ou inquietação, concentração prejudicada, psicose ativa, uso ativo de substâncias, dor não tratada e persistente. Além disso, outros fatores de risco para suicídio também são doença física comórbida, doença terminal ou o agravamento de uma doença física, a própria viuvez e o isolamento social, os transtornos de personalidade, histórico familiar de suicídio e tentativas prévias de suicídio. E a gente sabe, é bom lembrar aqui que as doenças psiquiátricas elas podem vir comórbidas, e isso é muito frequente. A comorbidade da doença depressiva com outras síndromes psiquiátricas, como ansiedade, somatização, uso de substância, ela pode afetar a apresentação clínica e a resposta ao tratamento da depressão, e aumentar aí o risco de recaída e recorrência da depressão no futuro. A gente sabe que o uso de substâncias merece atenção além das substâncias mais comuns aí, como o cigarro, o álcool ou outras drogas ilícitas, também para analgésicos e medicamentos hipnóticos, o que aumenta para a gente o risco de queda, de acidentes e do comprometimento cognitivo, que já é um problema do próprio quadro depressivo. A comorbidade com ansiedade, ela é um problema particular e a presença da ansiedade com depressão, especialmente se as queixas somáticas forem muito enfatizadas, ela pode levar a um diagnóstico perdido ou um tratamento inadequado com medicações que seriam ansiolíticas e hipnóticas ou analgésicas. Você vai saber disso muito bem quando você vê aquele paciente que está usando uma medicação tarja preta, que não deveria estar usando, para tratar ansiedade, e o sintoma depressivo ficou oculto e não está recebendo aí tratamento. Esse assunto, ele não está aí no escopo da nossa aula, o transtorno de ansiedade, mas a gente já citou aqui, para frente eu vou falar com vocês novamente, inclusive comentando que o tratamento do transtorno ansioso também é com as medicações que a gente vai recomendar aqui para tratar a depressão. Os efeitos da idade de início, alterações no cérebro, a presença de comorbidade médica, tudo isso influencia o tipo e a expressão da depressão, bem como a capacidade de resposta ao tratamento.
Alguns pacientes podem ter sintomas depressivos clinicamente significativos, mas não preenchem totalmente os critérios para a depressão maior, conforme que é definido pelo DSM-5, o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais da Associação Americana de Psiquiatria. E a gente vai falar agora dos critérios para depressão maior. Eles são idênticos para pacientes mais velhos ou mais jovens, né, adultos. É importante notar que a depressão maior na velhice tem mais probabilidade de se tornar crônica e a recuperação pode ser mais transitória, levando aí a recaídas mais frequentes. O risco de recaída e cronicidade ele parece aumentado pela extensa comorbidade que o idoso costuma carregar. Então, muito importante, agora nesse slide eu vou fazer com vocês é exatamente a leitura do que são, pelo menos os sintomas atuais presentes nos critérios de diagnóstico para quadro de depressão maior. O transtorno depressivo maior ele é diagnosticado, a gente sabe, em pacientes com história de pelo menos um episódio depressivo maior. Um episódio depressivo é um período que dura pelo menos 2 semanas consecutivas, dias consecutivos, com 5 ou mais dos seguintes sintomas: humor deprimido, anedonia, que é a capacidade ou a baixa capacidade de sentir prazer, insônia ou hipersonia, mudanças no apetite ou peso, retardo psicomotor ou agitação, baixa energia, baixa concentração, pensamentos de inutilidade ou culpa, pensamentos recorrentes sobre morte ou suicídio. Pelo menos um sintoma deve ser humor deprimido ou anedonia. E os sintomas devem causar sofrimento significativo ou comprometimento funcional para o paciente. Agora, uma outra coisa que vale a pena ser citado sem falta aqui é sobre o comprometimento cognitivo, que acontece decorrente da depressão. Os pacientes mais velhos com depressão maior podem ter comprometimento cognitivo que se desenvolvem coincidentemente ou após o início dos sintomas de humor, uma condição que antes era denominada pseudodemência e agora a gente refere como síndrome da depressão, porque os déficits cognitivos são demonstráveis. O tratamento eficaz com medicação ou intervenções psicossociais, como motivação comportamental, pode melhorar os sintomas cognitivos e de humor desses pacientes. Por outro lado, a depressão leve a moderada em pacientes com doença de Alzheimer pode não responder à terapia antidepressiva. Ou, se os sintomas depressivos melhorarem, os sintomas cognitivos primários da doença de Alzheimer persistem ou pioram. Indivíduos mais velhos com comprometimento cognitivo secundário a uma depressão podem ter maior risco de desenvolver uma síndrome demencial irreversível, como a doença de Alzheimer ou outros transtornos. Falamos em depressão maior e agora eu quero mostrar para vocês aqui esse conceito da depressão menor ou depressão subsindrômica, que é diagnosticada em pacientes com síndromes depressivas que não atendem aos critérios do DSM-5 para depressão maior. Isso porque tem poucos sintomas ou a duração dos sintomas é muito curta. No DSM-5, a depressão menor ela é classificada aí dentro de outro transtorno depressivo especificado. E ela tem essa questão de não atender aos critérios da depressão maior. Os motivos, como eu acabei de falar, são sintomas em número insuficiente ou de curta duração. E a depressão menor na terceira idade, ela é mais prevalente do que a depressão maior. E a depressão menor é importante na população mais idosa, porque esses pacientes sofrem de problemas comparáveis aos pacientes que têm depressão maior, incluindo prejuízo em vida social e cuidados em saúde. Também comprometimento funcional, maior utilização da rede de assistência à saúde. Os pacientes com depressão menor, eles correm risco aumentado, alto, de desenvolver depressão maior no futuro.
e eles podem desenvolver ideação suicida. Teve um estudo com pacientes com depressão menor, com 60 anos de idade ou mais, que tiveram um risco 6 vezes maior de desenvolver depressão maior em um ano, em comparação com os pacientes que não tinham depressão diagnosticada. Então, eu quero que aqui você pense como um paciente que te gerou dúvidas, porque ele não parece de fato estar deprimido, mas ele te gerou um alerta, porque ele também não parece estar normal e ele parece aí viver com sintomas que lembram uma depressão. Então, você viu que eu falei muito sobre parece. Quer dizer que isso está te chamando a atenção de alguma forma. E esse paciente, ele precisa de atenção, ele precisa que você esteja alerta. Que a gente viu que esse quadro evolui, tem risco aumentado para evoluir aí com um quadro de depressão maior. A gente acabou de aprender classificação, que nada mais é que os critérios diagnósticos, né? Então a gente já sabe quais são os sintomas, quando a gente vai ficar de olho, mas agora a gente vai falar sobre, vamos fazer aí busca ativa por esses sintomas. Às vezes esses sintomas eles não estão evidentes ou o paciente está aí na sua frente por algum outro motivo e ele sequer vai queixar de qualquer sintoma depressivo para você. Está aí numa consulta falando sobre sintomas cardíacos, sintomas gastrointestinais, sintomas ortopédicos. E aí fica a dúvida: será que vale a pena fazer uma triagem, um rastreio, para ver se esse paciente pode ter um quadro depressivo? E quem sabe, até os sintomas que hoje ele está queixando para você não tem de fundo um quadro depressivo como causa ou como agravo. Recomendamos sim que triagem de rotina seja feita para adultos aí de 65 anos ou mais. Pacientes, eles podem ser mais relutantes em reconhecer a depressão, isso por causa do estigma que é percebido de doença mental ou crenças de que sintomas de depressão são resultado do envelhecimento normal ou não melhorarão com tratamento. Além disso, os médicos podem ter dificuldade em diferenciar os sintomas de depressão daqueles das doenças médicas concomitantes ou até efeitos colaterais de medicações em uso. O comprometimento cognitivo dos pacientes também pode dificultar essa triagem. A gente sugere, uma estratégia de triagem para a depressão semelhante em adultos e adultos mais velhos, a população geral no caso. A triagem com 2 perguntas e questionários aí de saúde, né? Existem questionários validados. Eu quero comentar com você sobre esses dois, PHQ-2 e PHQ-9. Eles foram validados e eles mostram um desempenho comparável em população de idosos, com as populações mais jovens, e existiram aí 7 cortes, né? O PHQ 2 mostrou uma sensibilidade e especificidade combinadas de 97% e 77%, respectivamente, para identificar depressão. Vem comigo aqui e olha que simples, né? Você vai fazer pro paciente as seguintes 2 perguntas. Nas últimas 2 semanas, ou seja, 14 dias, com que frequência você sentiu pouco interesse ou pouco prazer nas suas atividades? E aí ele vai poder te responder se em nenhum dia pontua 0, vários dias pontua 1, mais da metade dos dias pontua 2, quase todos os dias pontua 3. E aí você vai perguntar, nas últimas 2 semanas, com que frequência você ficou sentindo-se para baixo, deprimido ou sem esperança? E em um dia ele vai pontuar 0, vários dias ele vai pontuar 2, vários dias ele vai pontuar 1, desculpa, mais a metade dos dias ele vai pontuar 2, quase todos os dias ele vai pontuar 3. E isso é uma ferramenta de rastreio. Se ele tiver uma pontuação maior ou igual a 3, aí você vai avaliar esse paciente especificamente para estabelecer o diagnóstico de depressão.
Isso que eu acabei de falar foram ferramentas de rastreio, não dá diagnóstico, só te mostra que você precisa e ficar atento e correr atrás desse diagnóstico. Em termos aí de critérios, a gente viu que acabamos de falar, né, no slide sobre classificação, que os critérios são aqueles que eu apresentei. Mas aí fica a dúvida sobre a população idosa. Eu te falei que os critérios são os mesmos, de fato, para qualquer outra aí, faixa etária de adultos. Mas na população idosa, será que de fato existe algum desafio em estabelecer esses sintomas, esses critérios? Avaliar aí pacientes para fazer diagnóstico de depressão na terceira idade pode sim ser desafiador, especialmente em idosos fisicamente frágeis. Vários fatores complicam o diagnóstico da depressão em idosos. Doença médica concomitante, com sintomas sobrepostos de depressão, seja fadiga, lentidão psicomotora, perda de apetite, distúrbio do sono, falta de interesse sexual, problemas de memória, efeitos de medicamentos que podem causar ou agravar sintomas de depressão, habilidade de comunicação prejudicada, apresentação de pacientes com múltiplas queixas somáticas, falta de tempo no exame clínico, na avaliação, para poder ouvir aí os problemas desse paciente, que muitas vezes são complexos junto com as comorbidades clínicas, incredulidade do paciente, da família em relação à depressão, a possibilidade de tratamento, relutância do próprio paciente idoso em reconhecer o sofrimento psicológico, seja por estigma relacionado à doença mental, em relação ainda ao diagnóstico de depressão enquanto comorbidade de um problema médico clínico qualquer, a gente vai ter algumas pistas que são o seguinte. Então, um paciente que tem sintomas de humor ou sintomas somáticos desproporcionais ao quadro esperado. Então, você tem um paciente com uma insuficiência cardíaca, mas que ela está, por conhecimento cardiológico, relativamente bem controlada, mas ainda assim esse paciente fica queixando muito de sintomas que estão aí desproporcionais ao quadro cardiológico que estaria compensado. Também uma resposta aí que é fraca a um tratamento médico padrão que deveria ter uma resposta melhor para aquela comorbidade clínica. Pouca motivação para participar do tratamento, então ele tem a doença, se recomenda e ele fica sempre relutante, pouco motivado. Isso é uma pista que essa pouca motivação pode ser decorrente de um quadro depressivo. Falta de envolvimento com o cuidado. E tem ainda, para ficar mais desafiador, não vou falar difícil, o subgrupo dos idosos frágeis. Nesses, os critérios de depressão, eles devem enfatizar uma mudança de humor ou interesse, com pelo menos 2 semanas de duração, do que era o prévio, o basal desse paciente. E a gente observa sintomas não físicos e regressão social ou piora de incapacidade. Sintomas físicos usados para dar suporte ao diagnóstico de depressão, eles devem ocorrer com ou piorar após os sintomas de humor e devem ser desproporcionais ao que é esperado da doença e dos tratamentos em curso. A depressão ela tem menos probabilidade de estar presente se o paciente responde ao afeto da família, dos cuidadores, mantém o humor, espera ansiosamente pelas consultas, aceita assistência e cuidados. Então, pronto. Agora a gente já vai começar aqui a falar sobre tratamento, aquilo que tem muita gente aí que está me ouvindo e deve estar aí se coçando, né? Esperando começar a falar disso. A hora que a mão pensa logo lá na prescrição da medicação para tentar resolver o problema. E a gente vai falar aí sobre abordagem ao tratamento.
E antes de medicar, a gente vai passar aí por considerações gerais que são igualmente importantes. Tratamento bem-sucedido da depressão na terceira idade inclui vários componentes. Abordar as condições comórbidas, adaptar intervenções farmacológicas ou outras ao paciente individual, monitorar a terapia para efeitos colaterais, eficácia, garantir aí um segmento próximo. E claro, eu preciso ensinar vocês a serem prudentes e a consulta com um especialista em saúde mental, ela deve ser sempre considerada para pacientes que estão falhando em vários ensaios com medicação. Então, fez teste, não deu certo, trocou, vou falar com vocês ali mais para frente, né? O quanto a gente vai aí insistir, como a gente vai insistir em tratar esse paciente e a partir de tal momento a gente vai encaminhar ele ao cuidado do especialista. A gente vai começar assim. Primeiro, fazendo aquele histórico completo, que é o que orienta as decisões de tratamento. Então, aspectos históricos que são particularmente importantes no manejo da depressão tardia incluem pesquisa por ideação suicida, se tem plano, a letalidade desse plano, os meios, se tem comportamento. Se você identifica que existe uma ideação suicida aguda em curso, isso requer encaminhamento psiquiátrico urgente. Então, você vai direcionar o paciente para um serviço de psiquiatria em caráter de urgência. Você vai buscar por sintomas ocultos de desesperança, alterações do sono, alterações de nutrição. Você vai buscar por medicações que podem, inclusive, causar sintomas depressivos, por exemplo, aí, benzodiazepínicos, outros depressores do sistema nervoso central, opioides, uso excessivo de analgésico, uso de substância, álcool, cannabis, drogas ilícitas, tudo pode causar aí alteração de humor. Vai avaliar as condições médicas gerais que são comumente associadas a sintomas depressivos, particularmente doenças da tireoide, que às vezes não estão diagnosticadas ainda, diabetes. Além disso, você vai avaliar síndromes dolorosas que podem ser uma barreira à resposta ao tratamento e devem ser tratadas junto com a depressão. Vai avaliar histórico prévio de episódios depressivos, a idade que começou, quando foi o início, a terapia usada antes, o resultado dessa terapia, a duração da remissão, se ela foi alcançada com essa terapia. Tudo isso vai ter implicação, inclusive, na escolha da medicação. Você vai procurar saber o histórico familiar de depressão e quem teve depressão, o que usou e como foi a resposta àquela medicação. Isso também vai ter implicação na escolha da medicação. Esses dois últimos pontos, agora esses dois últimos históricos, né, que eu acabei de citar, eles guiam a nossa escolha de medicação. Então, você saber se existe aí na família uma resposta a um medicamento específico, ou mesmo aquele paciente já foi tratado previamente com uma medicação e teve boa resposta, a gente vai ficar de olho no uso dessa medicação. Um sucesso no passado é um preditor de sucesso do uso dela novamente. A seleção de tratamento para depressão tardia depende muito da gravidade, do tipo, da cronicidade do episódio depressivo, contraindicações à medicação, acesso a tratamento, resposta anterior a outras medicações e tratamentos e, claro, a preferência do paciente. As opções de primeira linha incluem a psicoterapia, terapia psicológica, né, o trabalho aí do terapeuta, psicólogo, as medicações, mas também pode incluir até a própria eletroconvulsoterapia. A psicoterapia e a farmacoterapia podem ser usadas isoladamente ou em combinação. E para aí as formas moderadas a graves de depressão, a gente usa geralmente farmacoterapia, pode ter também combinado a psicoterapia, mas a gente não abre mão da farmacoterapia. Para as formas mais crônicas de depressão, a combinação da psicoterapia parece ser mais eficaz. Programas de atividade física, exercícios também são recomendados, só que pacientes com depressão maior podem ter dificuldades em se envolver nesses programas, inclusive em exercício físico. E com isso é necessário
a gente aguardar o início do efeito, tanto da farmacoterapia e ou da psicoterapia, para que esses pacientes tenham aí o engajamento nessas outras atividades. A gente vai falar aqui um pouco mais sobre a psicoterapia, né? Psicoterapia é um tratamento útil, mas muito frequentemente subutilizados para os idosos com depressão. A disponibilidade de terapeutas adequadamente treinados é um fator limitante. Cobertura de plano de saúde para terapia também geralmente é incompleta, então a gente vê muito paciente queixando de que a terapia do plano ela dura muito pouco, a sessão tem uma duração muito pequena, que é o que o plano aí dá de cobertura. Isso não é legal e nem satisfatório, né? E os formatos aí disponíveis incluem terapia individual, terapia de casal, terapia familiar, terapia em grupo. Os tratamentos de curto prazo com eficácia demonstrada em adultos mais velhos incluem a terapia cognitivo-comportamental, a psicoterapia interpessoal, terapia de resolução de problemas e ativação comportamental. Esses tratamentos geralmente são administrados a longo prazo, em um período de pelo menos 2, 4 meses. Agora vamos, enfim, começar a falar aqui do uso de medicação. Mas antes ainda, a gente tem que considerar que alguns pacientes mais idosos relutam em tomar medicamentos para depressão. Eles costumam ter aí as preocupações sobre o uso desses tipos de medicação, como medo de dependência, rejeição do conceito da depressão como uma doença, crença de que medicamentos inibem as reações emocionais normais, ou alguma experiência negativa anterior com medicamentos para depressão. Então, entender a relutância de um paciente em iniciar a medicação pode promover a adesão desse paciente ao tratamento que você for futuramente propor. E esse diálogo é essencial. A gente precisa abordar as preocupações específicas dos pacientes em relação ao tratamento para justamente poder aí começar um tratamento que seja eficaz. Então eu já tendo trabalhado a aceitação, a adesão desse paciente à terapia, a gente vai partir para a seleção da medicação. Normalmente, selecionamos um único agente com base nas comorbidades do paciente, dos perfis de efeitos colaterais conhecidos e esperados e das próprias preferências do paciente. A monoterapia é preferência, isso para minimizar os efeitos colaterais dos medicamentos e evitar as interações medicamentosas. A dose inicial do medicamento ela deve ser ajustada para o adulto mais velhos, idosos, normalmente aí, reduzindo pela metade a dose inicial, que seria para um adulto mais jovem. Doses iniciais mais baixas vão compensar a redução aí do clearance, da depuração da medicação, vai minimizar os efeitos colaterais iniciais e isso ajuda a promover aí a adesão a essa medicação. Só que a gente tem que entender que é importante atingir a mesma faixa de dose terapêutica dos adultos jovens. Isso justamente para aumentar a chance de atingir a remissão completa do quadro depressivo, resolver o problema por definitivo. Então, a gente precisa aí monitorar esse paciente, ajustar as doses do tratamento. A gente entra em contato ou vê esse paciente inicialmente dentro de 2 semanas, 4 semanas até do início da medicação, para garantir justamente isso, adesão, ver se existe alguma preocupação, ver algum efeito colateral inicial que seja muito incapacitante e impeça manter o uso da medicação a longo prazo, que é o que vai ser necessário, discutir tudo isso e já ajustar dose, se no caso já for indicado. Esses pacientes a gente geralmente deixa uma consulta marcada em 2 a 4 semanas a partir do momento que iniciou a medicação, visando exatamente isso. Avaliar uma resposta inicial, complicações ou até deterioração, piora do quadro. Os medicamentos normalmente levam de 4 a 6 semanas para mostrar eficácia.
Em pacientes mais velhos, a resposta antidepressiva completa ela pode não acontecer até 8 a 12 ou até mesmo 16 semanas do uso da medicação. Teve um estudo com mais de 400 pacientes, mais de 450 pacientes idosos com depressão, que mostrou que pacientes que não tiveram nenhuma melhora em 4 semanas de tratamento provavelmente não responderiam mesmo após 8 semanas adicionais e seriam candidatos, portanto, a uma mudança precoce no plano de tratamento. E a dúvida sobre a duração do tratamento, muitas vezes ela é tanto do prescritor quanto do paciente. E a gente precisa orientar que no tratamento agudo, o curso usual de tratamento para o primeiro episódio de depressão na vida é de 6 a 12 meses após o momento de obtenção da remissão completa. Então, nem é do início da medicação. Iniciou a medicação, entendeu que a partir de tal momento, à frente, né, depois do início do uso, atingiu a remissão completa, a partir daí, contam-se 6 a 12 meses para pensar em depois retirar a medicação. Já no tratamento de continuação e manutenção, que tem aí o objetivo de prevenir recaídas, esse tempo pode ser maior. As taxas de recaídas em adultos idosos são maiores do que na população de adultos jovens, o que indica para a gente a necessidade de períodos mais longos de terapia de manutenção. Antes de interromper o tratamento de manutenção, nós devemos educar os pacientes sobre como monitorar a si mesmos para sintomas de episódios recorrentes e reiniciar o tratamento se esses sintomas reaparecerem. A gente sempre tem que gerenciar a expectativa do paciente de ficar sem a medicação e tentar encorajá-lo a não tirar essa medicação, fazer ele entender, e isso nem é tão difícil quando o paciente percebe que de fato o remédio fez muito bem, melhorou muito, que ele precisa manter essa medicação a longo prazo, fazer ele parar de brigar aí para tirar essa medicação, coisa que às vezes acontece. Para pacientes mais velhos que apresentam recaídas ou recorrências frequentes, ou que têm transtorno depressivo persistente, pode de fato ser necessário tratamento contínuo. Pronto, a gente falou aqui de medicamentos, de tempo de duração, critérios de escolha, mas a gente precisa falar dos nomes, a gente precisa falar das medicações. E eu tenho certeza que todo mundo conhece aí pelo menos uns 5 antidepressivos que consegue falar o nome deles imediatamente, aqueles que a gente tem aí na ponta da língua. Vamos começar falando das classes, né? Primeiro, vamos começar aí com os mais usados e mais conhecidos da classe dos inibidores seletivos de recaptação de serotonina, ISRS ou SSRI em inglês. Eles são considerados primeira linha para o tratamento dos transtornos depressivos em idosos. Isso por conta da melhor tolerabilidade, facilidade de uso, segurança geral, inclusive em overdose. Os potenciais efeitos colaterais dessa classe de preocupação, em especial para idosos, incluem parkinsonismo, acatesia, anorexia, bradicinusal e hiponatremia. Mas eu não quero que ninguém fique com esses efeitos colaterais em mente e torne isso impeditivo à prescrição. Embora o tratamento da depressão possa reduzir o risco da ideação suicida, a gente monitora esse risco no início da terapia, isso com qualquer antidepressivo, incluindo também essa classe. Agora a gente vai falar dos inibidores de recaptação de serotonina norepinefrina, IRSN ou SNRI. Eles incluem venlafaxina e duloxetina, são atualmente agentes usados de segunda linha para a falha do tratamento com os inibidores de recaptação de serotonina, mas nada impede que eles tenham o posto de primeira linha. A gente sabe que esses agentes eles podem ser úteis em pacientes com dor comórbida, o que é relativamente comum no idoso. Então é um exemplo onde você pode usar ele como primeira linha. Essas medicações são consideradas seguras para uso na maioria das populações idosas, embora ambos apresentam um risco dependente de dose de hipertensão diastólica, mas que também não é impeditivo de uso
você só vai precisar fazer essa monitorização aí ao longo do tempo de uso. Dentro do grupo que aqui eu chamo de medicamentos atípicos, eu deixei incluído a bupropiona e a mirtazapina. Bupropiona é geralmente considerado um agente ativador, então pode ser útil em pacientes que se queixam de letargia, sedação diurna, fadiga. A bupropiona ela é contraindicada em pacientes que tenham epilepsia ou qualquer aí manifestação que te faça pensar em episódio convulsivo. Eu, sinceramente, não recomendaria que vocês usassem ela nesse grupo, porque tem outras opções, mas também não é uma contraindicação absoluta. E o risco de crise epiléptica aumenta com o aumento da dose. A mirtazapina também é usada como agente de segunda linha. A mirtazapina parece ser útil para pacientes idosos com insônia, agitação, inquietação, anorexia, perda de peso. Também pode ser útil em pacientes com parkinsonismo, tremor essencial, náuseas por quimioterapia. Ela está disponível como uma preparação SOLTAB, que é de dissolução rápida. Efeitos colaterais comuns da mirtazapina são sedação, especialmente no início e nas doses mais baixas. A gente aqui tem um ponto interessante que é a mirtazapina nas doses menores do que 30 miligramas, especialmente 15 miligramas, tem o potencial de sedar, dar sono muito maior do que as doses maiores. Então é uma medicação que você fala com o paciente que o aumento da dose vai diminuir a sonolência. Você tem que explicar isso bem para ele, porque às vezes a dose de 15 não vai ser tolerável por sonolência, mas a de 30 vai ser. Aumento do apetite, ganho de peso, boca seca, constipação também são outros efeitos colaterais que a gente pensa aí na mirtazapina. E tanto esses efeitos quanto a própria sedação que eu comentei, eles tendem a sumir à medida que o paciente vai usando por mais tempo. Eu posicionei para vocês agora a mirtazapina como agente de segunda linha. Mas quando a gente encontra um paciente que teria um benefício muito grande, além daquele da depressão, ela pode ser usada assim como primeira linha. Então, se você tem um paciente aí que você precisa ter um incremento no apetite ou uma melhora substancial do sono, esse medicamento pode ser usado também como primeira linha. A outra classe aqui são dos moduladores de serotonina, que incluem para a gente aí a trazodona e a vilazodona. Eu vou somente citar eles aqui para você agora, depois a gente vai até falar um pouquinho mais, né? E a trazodona, é interessante lembrar que existem aí 3 apresentações, onde a gente encontra de liberação imediata, que tem muita utilidade no sono, ajuda a induzir, manter o sono. Tem a de liberação prolongada retarde, que pode até ser usada como antidepressivo, mas vai demandar mais de uma tomada por dia, e talvez isso não seja legal, porque pode causar uma sonolência durante o dia. E tem a de liberação prolongada, que essa sim pode ser de tomada única, garantindo um efeito aí prolongado ao longo de todo o dia, e aí ela é mais bem tolerada para tratamento de depressão. E para finalizar aí tem os medicamentos tricíclicos, aqueles antigos que a gente infelizmente ainda vê eles hoje sendo prescritos, principalmente em cenários em que existe a necessidade de pegar as medicações sem custo pelo Sistema Único de Saúde. Eles foram aí gradativamente sendo abandonados, muito por conta dos efeitos colaterais. Mesmo assim, eles são considerados agentes possíveis em situações específicas. Não são mais considerados agentes nem de primeira, nem de segunda linha, em faixa etária nenhuma, mas tem situações, como, por exemplo, uma falha a múltiplos tratamentos, em que pode ser de fato usado. Mas eu não quero que vocês tenham ele aqui em mãos como opção terapêutica imediata. E eu estou apresentando esses slides para vocês, talvez tenha ficado aí a dúvida de, mas até agora eu não aprendi qual medicação que eu devo escolher, como que eu vou começar a tratar, né? Mas calma que logo, logo a gente já vai ter aí uma dinâmica mais prática, né? Antes disso, já que a gente está conversando sobre medicações, eu quero mostrar aqui agora para vocês
umas outras medicações que eu também acho muito interessante vocês terem conhecimento sobre elas, que são aí as medicações que a gente vai usar em casos em que a monoterapia, ou seja, uma medicação só, quando a gente já chegou numa dose satisfatória, uma dose alta dessa medicação, sem efeito colateral claro, a gente ainda não conseguiu alcançar a melhora completa do paciente. Então, a gente vai partir para a associação de medicações. Então, eu vou falar aqui para vocês algumas que são as que eu julgo que são interessantes de vocês saberem e, eventualmente, usarem. Vamos começar falando do metilfenidato. Para pacientes com depressão tardia, prescrever aí simultaneamente um antidepressivo com metilfenidato pode melhorar os resultados. Essa informação ela foi resultado de alguns estudos que já aconteceram há algum tempo atrás, mas hoje a gente ainda reserva a combinação com essa classe de medicação para pacientes que não obtiveram resposta satisfatória com o uso da monoterapia. Mas é possível, inclusive, que essa medicação seja prescrita desde o início, junto com o antidepressivo. Essa medicação, metilfenidato, ela está disponível hoje enquanto liberação imediata na famosa Ritalina, que aqui poderia ser usada 1 ou 2 vezes ao dia, tomando uma pela manhã e uma depois do almoço. E ela também está disponível na liberação prolongada, que pode ser a própria Ritalina LA ou ainda o Concerta, Ragione, outras marcas que já existem, né? Que seria de tomada única. O uso do estimulante, que é a classe dessa medicação, traz um benefício para os pacientes, principalmente aqueles que têm um perfil mais apático, anérgico do quadro depressivo. E os estudos mostraram que no início eles podem trazer uma melhora mais rápida, e você, inclusive, depois pode suspender o estimulante e deixar só o antidepressivo. Então, você faz uso por 3 meses e começa a tirar essa medicação, mantém o antidepressivo. É uma possibilidade que eu achei interessante mostrar para vocês. Agora, um outro aqui muito interessante da gente conversar. Na verdade, eu deveria ter até apresentado ele antes, né, do que o metilfenidato. É o aripiprazol, que é um antipsicótico, um dos mais novos também, que nesse caso ele funciona bem como um potencializador do antidepressivo. Talvez seja inclusive a recomendação mais forte para o uso de um potencializador, a adição aí dessa medicação, o aripiprazol, ao esquema depressivo que já está em uso. Para pacientes com depressão tardia resistente ao tratamento, tiveram vários ensaios clínicos já que indicam que o aripiprazol junto adjuvante é eficaz. E talvez você se assuste um pouco ouvindo que ele é um antipsicótico. Eu lembro uma vez que eu sugeri a uma colega que é gastro prescrever o aripiprazol para um paciente que ela estava avaliando para refluxo e ela aí muito brilhantemente pensou que aquilo era na verdade um tique. Só que ela ficou receosa por se tratar de uma medicação dessa classe dos antipsicóticos. Mas vocês não precisam ter esse receio. O uso dele aqui é em baixa dose e um uso bem tranquilo de ser conduzido. Saindo agora um pouco das medicações, a gente vai falar dessas duas intervenções que são também muito importantes. A primeira delas é exercício físico. A gente tem que encorajar esses idosos com depressão a se envolverem em atividades físicas regulares. Isso é muito importante. E a gente encoraja os pacientes a escolher entre tipos de exercícios aeróbicos, de resistência e corpo e mente. As atividades aeróbicas podem incluir caminhada, corrida, natação, treinamento de resistência, que já é fortalecimento muscular não aeróbico, o próprio levantamento de peso, né? E essas práticas de exercícios físicos já demonstraram muito benefício para o tratamento da depressão. Outro ponto é a orientação familiar para poder estabelecer justamente esse apoio familiar. Os familiares e cuidadores, eles devem estar envolvidos no cuidado de pacientes com depressão tardia e serem educados sobre os sinais e sintomas do problema. Tratamento, prognóstico, apoiar o paciente nessa fase. A família ela pode fornecer informações para a gente sobre sintomas que o paciente às vezes não quer revelar
e pode também encorajar o paciente a manter o segmento que às vezes ele quer abandonar. Agora que você já começou a medicar esse paciente, orientou sobre as estratégias não farmacológicas, você vai precisar ir acompanhando esse paciente e ver o resultado. E aí a gente começa a se deparar com alguns termos que vale a pena a gente conhecer. Vamos começar falando sobre resposta. Resposta é a redução dos sintomas por uma quantidade que seja clinicamente significativa e seja especificada. A resposta geralmente é definida como uma melhora maior do que 50%. E ela pode ser uma resposta parcial, que vai ser aí entre 30% e 50%, e pode ter a não resposta, que é quando não deu certo, não teve nenhum benefício significativo, então a pontuação é menos do que 30%. E remissão é a redução estável dos sintomas abaixo do que seria o limiar para diagnóstico. E aqui vocês viram falando sobre porcentagem, e essa porcentagem é baseada em uma pontuação que a gente pode ter a partir dos de escalas. Uma escala que eu particularmente uso, tenho ela no consultório, impressa, plastificada, e faço ela com os pacientes. Uma escala muito simples é a PHQ-9. Você consegue encontrar ela na internet, traduzida, já validada para português. Uma escala rápida, simples de ser aplicada. E antes, a gente estava acabando de falar aí da remissão. Considerando, por exemplo, essa escala, a gente vai definir remissão quando a pontuação for aí menor do que 5. Então, a gente nem precisa esperar que a pontuação seja de fato o zero. A partir aí do momento que você atingiu a remissão, você corre atrás da recuperação, que é o que acontece quando a remissão dos sintomas é mantida por 8 a 24 semanas. Agora, se os sintomas retornam antes do momento da recuperação, aí aconteceu uma recaída. Já a recorrência é o início de um novo episódio depressivo depois da recuperação de um episódio anterior. Os objetivos do tratamento inicial para a depressão são restaurar o funcionamento basal, induzir a remissão dos sintomas e prevenir a recaída. A recaída ela acontece com menos frequência em pacientes que tiveram sintomas em remissão com o tratamento inicial, em comparação com aqueles cujos sintomas respondem, mas não remitem, não somem ao máximo possível. Tem muita gente que ainda pensa que depressão é tudo igual, mas não tem lógica nesse raciocínio. Tudo em medicina tem gravidade, né? E a gravidade da depressão é determinada pela combinação do comprometimento funcional, do número, da frequência, da intensidade, da duração dos sintomas do indivíduo. A gente usa as escalas, inclusive, com esse intuito. Usamos aqui, está aqui para vocês verem, a PHQ-9 e outras aí características dos sintomas do paciente para definir, inclusive, a gravidade de um episódio depressivo. A PHQ-9 classifica os episódios como leves, com pontuação de 5 a 9, moderados, com pontuação de 10 a 14, moderadamente graves, entre 15 a 19, e graves, com 20 ou mais pontos. Então, ela também tem mais essa utilidade prática para a gente. Ela está aqui nesse slide, você consegue ver ela aqui junto comigo. E é a que eu falei para vocês que eu tenho ela plastificada no consultório, entrego ela aí para o paciente, ou se o paciente tiver alguma dificuldade cognitiva, ou social, cultural, para preencher, eu faço junto com ele, com calma, explicando direitinho, e aí a gente consegue ver esses sintomas, e isso serve inclusive para monitoramento futuro de cada um desses tópicos, né? Ela plastificada, eu entrego uma caneta e o paciente marca, depois eu já uso ela aí pro próximo. Lembrando que eu sugiro iniciar os antidepressivos em doses baixas para reduzir os efeitos colaterais e melhorar a adesão. E em seguida, aumentar a dose conforme tolerado para atingir a faixa terapêutica. Começar com a metade da dose inicial normal pode reduzir ainda mais esses efeitos adversos e diminuir a descontinuação precoce da medicação. Essa abordagem ela beneficia pacientes mais idosos que estejam recebendo polifarmácia, que tenham um transtorno de ansiedade comórbido e que sejam sensíveis a efeitos colaterais.
Para pacientes que começam com metade da dose inicial normal, é muito importante titular até a dose diária total mínima usual, a dose terapêutica, ao longo aí de 1 a 3 semanas, dependendo dessa tolerabilidade. Agora aqui uma dica bem prática que eu quero dar para vocês é o seguinte: a gente precisa alcançar a menor dose que seja terapêutica e às vezes a gente vai usar doses menores para aumentar a tolerabilidade. Então vamos pensar que a gente quer que o paciente use estalopram 10 miligramas, menor dose para tratar. Mas a gente vai iniciar com 5 miligramas. O que eu percebo é que se você entrega uma receita de 5 miligramas para que o paciente use por 7, 10 dias, depois passe para 2 comprimidos, totalizando os 10 miligramas, a chance dele voltar usando só um comprimido é maior do que se você entrega uma receita de 10, pede que ele use meio comprimido pelos mesmos 7 a 10 dias e depois passe para um comprimido inteiro. Mas que fique claro que essa é uma percepção totalmente minha. E ajuste adicional da dose em 2 a 4 semanas também pode ser necessário. Para pacientes que não respondem à dose terapêutica mínima de um antidepressivo, não estou falando de dose inicial, estou falando já de uma dose que seja terapêutica mínima. Dentro aí de 2 a 4 semanas, a gente sugere aumentar a dose conforme tolerado, aí em direção ao limite superior da dosagem daquela medicação. O ajuste da dose pode prosseguir mais rápido se o paciente estiver tolerando a medicação sem efeitos colaterais significativos, mas pacientes que têm efeitos colaterais ou relutância em aumentar a medicação por outros motivos podem precisar de uma titulação de dose mais gradual. No entanto, continuar a dose também é uma abordagem razoável, ou seja, não aumentar, porque as taxas de resposta a um antidepressivo geralmente melhoram quanto mais tempo o paciente continua o tratamento. Então, são duas abordagens distintas, mas que são possíveis. Sempre pergunte sobre efeitos colaterais em cada consulta, particularmente durante as semanas iniciais de tratamento, porque eles são um motivo comum para descontinuação dos antidepressivos. E eles informam sobre essa taxa de ajuste de dose. Pacientes que desenvolvem efeitos colaterais devem receber educação de que a maioria deles é temporária. Os efeitos adversos que não se resolvem com o tempo são disfunção sexual, prolongamento de intervalo QT, hiponatremia e elevação de pressão arterial. Pacientes com esses efeitos colaterais que não se resolvem e ou que têm efeitos colaterais intoleráveis podem tentar uma dose menor do antidepressivo ou mudar de antidepressivo. Mais da metade dos indivíduos que iniciam o uso de antidepressivos recentes, eles terão efeitos colaterais, mas a maioria deles se resolve dentro das primeiras 2 semanas. A menos que os clínicos perguntem sobre eles especificamente, os efeitos colaterais podem passar despercebidos e podem interferir aí até na adesão dos antidepressivos. Aqui, o que eu costumo sugerir, é claro que isso varia de paciente para paciente, é fazer uma pergunta aberta sobre efeitos colaterais, mas não ficar investigando a fundo todos eles, para que justamente a gente não faça com que o paciente tome aí uma birra da medicação e não queira usar ela mais ou até esperar um tempo em que esses efeitos colaterais iriam já sumir. Então, o paciente já em uso da medicação, agora a gente vai avaliar as respostas, começando aí por pacientes com resposta incompleta, pacientes que não respondem ou têm apenas uma resposta parcial ao tratamento em 4 semanas, devem passar por uma avaliação de possíveis razões para a não resposta, ter um teste de tempo limitado de tratamento contínuo com o mesmo agente, antes de prosseguir para o tratamento de próxima etapa. Aproximadamente 50 a 60% dos pacientes não respondem ao antidepressivo inicial. Isso é muito. É importante garantir que o paciente não esteja tomando uma dose subterapêutica.
e para o paciente tomando a faixa mais baixa da dose usual, ou seja, ele está numa dose que trata, não é uma subdose, a gente aumenta a dose para a extremidade superior dessa faixa terapêutica. Sugiro que pacientes que tiveram uma resposta parcial ao tratamento antidepressivo inicial continuem um teste de tratamento por uma duração total de 6 a 12 semanas antes de prosseguir para uma próxima etapa de tratamento. Lembrando que definimos a resposta parcial como uma duração nos sintomas de mais de 30, menos de 50%. Agora, quando a gente tem que ir para essa próxima etapa do tratamento, se houve de fato uma falha estabelecida no tratamento inicial, as abordagens comuns para o tratamento dessa próxima etapa incluem mudar para um antidepressivo diferente. Geralmente a gente troca a classe da medicação, aumentar o primeiro antidepressivo com uma segunda intervenção ou encaminhar inclusive para a psicoterapia. Pacientes sem resposta ou com resposta mínima a um teste de um antidepressivo único, aí a gente muda para outro antidepressivo, geralmente uma classe diferente. Para pacientes que têm uma resposta parcial ao teste inicial de antidepressivo, discutimos as opções com o paciente. Isso inclui adicionar um segundo antidepressivo de uma classe diferente, como a bupropiona ou a mirtazapina, ou mudar para um antidepressivo de uma outra classe. Em pacientes que mudam para um segundo antidepressivo após a não resposta ao primeiro, aproximadamente 20% terão uma remissão com esse agente. Geralmente reservamos o aumento, a potencialização com agentes que não são antidepressivos para aqueles pacientes que não responderam a 2 ensaios de terapia antidepressiva. Ou seja, os indivíduos que a gente vai pensar em depressão resistente. A gente já teve muito tempo de aula até aqui, você já adquiriu, já relembrou muito conhecimento, então agora a gente vai partir para a abordagem prática. Vamos partir para um paciente que esteja chegando na sua frente. Não sei se você é geriatra, se você também é neurologista, ou se é um gastro, um cardio, um pneumo, qualquer especialidade que seja, que trata pacientes idosos. E você está detectando que esse paciente tem um quadro depressivo. Isso pode estar aparecendo aí francamente para você, de uma forma muito clara, ou isso pode ser uma suspeita por vários motivos, inclusive porque esse paciente está em tratamento de uma queixa, que é da sua especialidade, com uma medicação correta e não tem melhora. E aí você começa a pensar se na verdade não é um quadro depressivo que esteja impedindo dele ter a resposta ao seu tratamento. Para ser bem didático, eu vou começar te mostrando o que você já pode ter feito de errado, ou seja, o que é errado e que de agora em diante você não vai mais fazer. Depois dessa aula, você vai passar a ser aquela pessoa que muda a vida do paciente deprimido. Aquele paciente que está na sua frente e que às vezes, se você não agir, vai passar a vida nesse sofrimento e nunca vai melhorar, nunca vai voltar a ver brilho na vida e às vezes ele nunca vai procurar aí um psiquiatra para isso. Então, haja, faça a diferença na vida dele. E tem muito erro para a gente falar de agora em diante. Mas eu não estou aqui julgando que você fez isso errado, eu só quero que você não faça isso errado. Então, primeira coisa é achar aí que depressão não aparece para você no seu consultório ou nos seus pacientes. A gente viu que é extremamente prevalente e é certo que isso aparece sim para você, independente da sua especialidade. Depois é achar que a depressão no seu paciente não afeta o tratamento clínico que você está fazendo. A gente sabe que se você trata o paciente por uma doença cardiológica e ele está num quadro depressivo, a chance dele melhorar do próprio sintoma cardiológico se torna muito menor. Então, de fato, a depressão afeta o tratamento das outras doenças. Agora vem o erro de achar que é mais fácil encaminhar esse paciente para um psiquiatra. A gente viu que o idoso ele pode ser muito resistente ao tratamento da depressão, resistente no sentido de relutar em tratar, muito relutante. E ele pode ser muito mais resistente ao encaminhamento de cara para o psiquiatra. Muito sintoma, então ele vai ter menos motivação aí.
Então, esse paciente que você já tem contato com ele, a chance dele ter esse quadro depressivo tratado pode ser justamente com você. E nesse contato, você está tendo com ele agora a oportunidade de fazer isso. Sem contar que a gente não tem nem disponibilidade em número, né, de psiquiatras suficiente para tratar a demanda populacional gigantesca que são os transtornos mentais. Também existe a questão de achar que o paciente pode esperar para tratar isso mais tarde, então ele está aí na sua frente com uma demanda que é da sua especialidade, da sua clínica, e você acreditar que o quadro depressivo pode ser tratado para frente. Mas eu já te falei, acabei de falar, né, que a oportunidade de tratamento pode ser a única nesse exato momento em que às vezes ele não vai ter motivação de buscar um tratamento para aquilo no futuro. E tudo isso ainda culmina aí com o risco de uma piora do quadro e aí vir a ter, por exemplo, um suicídio. Então, não ache que idoso não suicida, tá? Não tem esse pensamento. Você deve ter percebido que esses erros, eles estão muito relacionados a crenças dos médicos, que às vezes têm alguma insegurança ou até receio aí no fundo em abordar essa doença e de iniciar aí tratamento para ela. Agora a gente vai partir aí para erros que são mais da prática, como não rastrear esse seu paciente para um quadro depressivo. A gente já viu ao longo da aula que esse rastreio é muito simples, muito fácil, as ferramentas são muito tranquilas de serem aplicadas, não gastam tempo algum. E se você já fez o rastreio, você não pode perder a oportunidade de dar o diagnóstico. É um diagnóstico que você também já saiu daqui da aula totalmente capacitado a afirmá-lo. E se esse diagnóstico é dado, hipótese nenhuma você vai deixar de iniciar esse tratamento. E se você iniciar o tratamento, já vai fazer a escolha de uma boa medicação que seja pertinente ao quadro e ao caso do paciente. Mas você não vai deixar de orientar também sobre esse tratamento. Você não vai deixar esse paciente sem esclarecimento sobre efeitos colaterais das medicações, que em geral são transitórios, né? Sobre o tempo necessário para que a medicação faça efeito e ele não abandone o tratamento de forma precoce. Você vai ainda orientar o paciente sobre as medidas não farmacológicas, fazer com que ele se engaje em exercícios físicos, atividades sociais e, se possível, orientar também tudo isso aos familiares, pedindo inclusive que eles ajudem na condução desse tratamento. E para a gente finalizar aqui sobre os erros que você não vai cometer, eu quero que você seja muito, muito, muito prudente. E você vai ficar de olho. E diante de qualquer grande suspeita de piora ou de risco para a segurança desse paciente, você vai encaminhá-lo ao psiquiatra. Tudo que a gente está conversando aqui tem o único propósito de trazer benefício o mais rápido possível para esse paciente. Agora, não cometendo nenhum desses erros, a gente vai partir para os nossos acertos. E de agora em diante você vai bater um bolão e saber aí concordar comigo com todas as conduções. Nós vamos continuar agora a nossa aula em formato de alguns casos clínicos, né? E a gente vai ver como que tudo que a gente aprendeu vai ser posto na prática. Agora a gente vai ter aqui 4 situações clínicas que são fictícias, mas que poderiam muito, muito bem ser reais. São 4 pacientes que eu desenhei aqui para vocês, para a gente conversar e discutir sobre esses casos. O primeiro deles é o da senhora Jéssica, de 70 anos de idade. Ela já é aí uma paciente com insuficiência cardíaca compensada. Ela começou nos últimos 2 meses a queixar-se de falta de ar. Ela já acompanha com o cardiologista há muito tempo. Esse cardio sabe muito bem do problema de saúde cardiológico dela e ele achou estranho porque ela vinha muito bem, vinha compensada, não teve nada que fosse identificado como um fator de descompensação do quadro cardiológico e ela queixou-se aí desses sintomas recentemente, 2 meses. E, com isso, ela parou de fazer as atividades de casa. Isso incomodou muitos familiares dela. E aqui vocês vão concordar comigo que a gente tem uma paciente
que eu não sei se é uma idosa frágil, mas uma paciente que teve uma queixa clínica que poderia ser da própria doença de base dela, mas que o cardiologista está achando estranho. Ele não esperava que evoluísse dessa forma. E agora, aqui na segunda situação ao lado, a gente tem o senhor Leandro, de 85 anos de idade. Ele tem artrite reumatoide, muita deformidade articular. Ele está ficando o dia todo sentado e fala que não quer andar para não sentir dor. Ele fala que se ele fizer exercício físico, no fim do dia ele vai sentir muita dor. Só que o reumatologista ou o ortopedista que seja, que acompanha ele aí há mais tempo, está achando estranho porque ele está com marcador inflamatório negativo e tudo isso começou em um tempo variável de 6 meses e ele era um paciente até então muito ativo. Ele sempre gostou de ir nas consultas, mas dessa vez a família ainda falou que ele teve que ser levado quase arrastado, que ele não queria sair de casa nem para ir nessa consulta. Agora a gente está na terceira situação, que é a do senhor Lucas, de 61 anos de idade. Ele fez aí uma gastrectomia há 15 anos por uma neoplasia de estômago e de 3 meses para cá ele perdeu 5 quilos por perda de apetite. Ele não quer comer. Ele está aí queixando de empachamento para tudo que ele ingere. E aí ele está no gastro e o gastro já está programando de refazer os exames endoscópicos dele, mas o gastro não tem uma grande suspeita de que essa neoplasia possa ter voltado, embora ele esteja aí cismado que de fato o câncer voltou. E por fim, a nossa última situação é da senhora Adriele, que tem 85 anos de idade, ela tem muita queixa de esquecimento e essa queixa não leva a um grande prejuízo funcional pelo esquecimento. Ela, inclusive, já fez aí biomarcador para doença de Alzheimer e eles vieram negativos. E ela pediu muito que fizesse, e a geriatra que acompanha ela, diante dessas queixas de esquecimento, acabou optando por fazer, pensando que se viesse negativo daria para ela tranquilidade, mas não resolveu. Ela também parou de fazer algumas atividades que ela fazia em casa, porque ela está com muito medo, ela reclama de tudo com os familiares falaram que ela saiu de uma situação de uma pessoa amável, carinhosa, para alguém que só reclama e reclama de tudo. E o que essas 4 situações clínicas trazem para a gente são 4 idosos de idades diferentes e eles estão aí de frente ao clínico, que já os conhece há mais tempo. Então, a Jéssica lá na cardiologista dela, o Leandro no ortopedista dele, o Lucas na gastro, a Adriele na geriatra. E aí eles não apresentam nenhum deles a queixa direta de tristeza e perda ou incapacidade de sentir prazer nas atividades. Ou seja, não existe aí aquela entrega direta dos sintomas cardinais da depressão. Mas a gente viu aqui na nossa aula que às vezes o quadro depressivo vai estar oculto e é por isso que eu quero que você sempre faça a estratégia de rastreio. A gente viu antes que são 2 perguntas muito simples que você faz para esses pacientes e que pode mudar completamente o direcionamento da sua conduta, da sua consulta. Então, se você está atendendo a Jéssica e estabelece um diagnóstico de depressão, você pode inclusive evitar, tanto na Jéssica quanto em todos os outros, exames desnecessários, intervenção medicamentosa desnecessária, tudo com potencial efeito colateral, prejuízo em outros sentidos, inclusive financeiro. Isso, para mim, já deixa claro a necessidade de rastrear e correr atrás desse diagnóstico. A gente viu antes a ferramenta aí PHQ-2, falei ainda da PHQ-4, mostrei ela para vocês. Então é só voltar aí na nossa aula que você vai passar a aplicar essas ferramentas nesses pacientes. Deu positivo, aí você vai de fato fazer busca por critérios diagnósticos. Posso te falar de uma forma prática mesmo? Se você aplicou a ferramenta, pega aí os 4 pacientes. Eles estão pontuando alto para tudo lá naquela PHQ-9. Pronto. Ele tem o relato próprio ou a percepção de terceiros de que existe tristeza. Ninguém é melhor do que alguém que conviva com esse paciente que vai te reportar aí que ele está triste, ele está chorando, ele está com semblante triste. Pronto, existe o critério de tristeza.
Ou então, doutor, ele não quer fazer nada, nem o que ele gostava de fazer, ele não deixava de assistir o jogo do time de futebol dele, agora o jogo está passando e ele está lá, pouco importa se ele vai assistir esse jogo, ele nem liga a televisão, ou ele liga, mas fica lá um pouquinho, desliga rápido e sai. E isso também é uma forma de identificar a incapacidade de sentir prazer nas atividades que antes dariam prazer. E aí você vai estabelecer o diagnóstico do quadro depressivo. Então, agora você fez a escolha da medicação e como que a gente vai dar sequência ao nosso segmento. Antes dessa escolha, idealmente você aplicou lá o PHQ-9. E aí, você vai copiar para o prontuário não só a soma final, mas eu sugiro que você copie a sequência de pontuações. Então, pontuou 1, 2, 2, 3, 1. Você vai copiar a sequência e vai colocar a soma final. Começou a medicação. Você vai avaliar esse paciente em 2 a 4 semanas. Se você orientar ele muito bem, efeitos colaterais leves, tolera, que vai passar. Se de fato for muito grave e não der para tolerar, avisa, que aí troca a medicação. Deixar aí uma disponibilidade de uma via de comunicação com esse paciente, marque em 4 semanas. Vai ser melhor, inclusive, para você avaliar uma resposta inicial. E você, em 4 semanas, encontra esse paciente de novo. E a pergunta aberta que você vai fazer vai ser: e aí, o que aconteceu? Está se sentindo melhor? E nisso vai começar a vir os relatos. E aí, se você quiser fazer de uma forma mais primorosa, você pode reaplicar com ele aquela escala que você aplicou antes e avaliar a resposta. Então, se você observar lá que a resposta foi menor do que 30%, né? Então não caiu nem 30% da pontuação, ou esse paciente simplesmente falou que, doutor, tô do mesmo jeito, não mudou nada, mesma coisa. O familiar também falou que está do mesmo jeito, não mudou absolutamente nada. Você vai considerar que não teve resposta. E não tendo tido resposta, a gente já viu na aula antes que duas condutas são possíveis. Uma é você aguardar, ainda que essa medicação faça efeito, visto que a gente viu que demora, e às vezes no idoso demora mais do que no adulto jovem. Só que se você tomar essa conduta, eu vou te sugerir aumentar a medicação para a dose máxima terapêutica daquela medicação, e aguardar na dose máxima, porque se de fato falhar, falhou com a dose máxima da medicação. Ou você pode ainda ter a outra conduta, que é trocar a medicação precocemente, porque a gente também viu que a chance de resposta no futuro acaba sendo menor. Ela pode acontecer, mas ela é menor. Então, duas possibilidades aí. Tolerou muito bem, não teve efeito colateral nenhum, dá para aumentar e esperar. Agora, se já teve efeito colateral, é melhor trocar do que insistir no aumento. Lembrando, quando você começou a medicação, você seguiu aquele passo a passo que eu falei lá atrás. Começou com dose muito baixa, foi subindo devagarzinho para melhorar a adaptação e não ter efeito colateral que impeça a adesão à terapia. E agora, a outra situação é se em 4 semanas essa resposta foi parcial. E o parcial aí seria uma melhora em torno de 30% a 50%, ou uma redução em torno de 30% a 50% da pontuação da escala que você aplicou. Se isso aconteceu, existiu uma boa tolerância à medicação, tolerabilidade, né? Você vai continuar com essa medicação. E aí você pode fazer ajuste de dose. Não teve efeito colateral, ok, vamos caminhar aí para uma dose maior, nem precisa de fato ser a dose máxima terapêutica. E aí você vai aguardar as 6, 12 semanas, igual antes também o prazo que a gente vai aguardar aqui sempre vai ser esse. Em torno de 12 semanas, tá? Que são aí 3 meses, é o período que a gente entende que ele já deve ter um efeito estabelecido para a gente falar deu certo ou não deu certo. E se você teve aí uma boa resposta nessas 4 semanas, ótimo, você vai manter a dose e aguardar as 12 semanas para ver se de fato vai ter sido efetivo essa conduta. E agora a gente está aí com 10, 12 semanas na nossa início de medicação, né? E a gente tinha aqueles
3 cenários iniciais de lá, que era a não resposta, a parcial ou a resposta que foi positiva. Vamos considerar que você manteve medicação. Então, se teve não resposta, você aumentou para a dose máxima e decidiu aguardar. A parcial, você ajustou a medicação. A resposta que foi positiva, você só manteve. Nesse cenário, agora, com 10, 12 semanas, você vai de novo avaliar essa resposta. E se você tiver alcançado aí uma remissão do quadro, a gente já definiu os critérios antes na aula, pronto, está resolvido. Você vai manter essa medicação na fase aí de manutenção. E se de tudo você identificou que não atingiu essa remissão, ou seja, você ainda tem carga de sintoma que mantém o diagnóstico, você teve uma resposta parcial, não melhorou com ajuste de dose, você vai trocar a medicação, tá? Você poderia, lembrando, ter feito isso na não resposta lá atrás já, mas aqui nesse contexto a gente resolveu manter e aguardar. Então agora você vai fazer a troca da medicação. Você vai para o seu segundo antidepressivo. Você pode escolher da mesma classe, mas a gente sugere trocar de classe. Então, se você escolheu um ISRS, que seja uma fluoxetina, um escitalopram, uma sertralina, agora eu te sugiro escolher uma venlafaxina, uma duloxetina, uma desvenlafaxina. E aí você vai tentar tratar ainda em monoterapia. Você vai fazer exatamente esse raciocínio que a gente fez no slide anterior e até agora para nova medicação. 4 semanas, reavaliar a resposta inicial, se necessário, ajustar a dose, ver tolerância e aguardar as 10, 12 semanas para avaliar a resposta definitiva daquela medicação. Até é possível que ao invés da troca na tentativa de uma segunda monoterapia, você aqui já parta para a intervenção de usar uma medicação potencializadora ou uma combinação de antidepressivos. Mas para ser simples e sendo uma conduta muito bem aceita, tente a segunda monoterapia. Depois a gente vai falar aí da estratégia de potencialização. Estamos agora na avaliação da segunda monoterapia. Então, você está a 10, 12 semanas da segunda monoterapia que você iniciou. E você vai novamente estabelecer se foi efetivo, resolveu, o quadro entrou em remissão. Se não, se ainda tiver resposta subótima, parcial ou não tiver tido resposta, aí agora a gente não tem por que tentar mais monoterapia. A gente vai partir para a estratégia de associação de medicações. E aqui é aonde que eu quero que vocês cheguem no limite de tratamento de vocês. Então, até aqui, ótimo. Acho que a gente pode, todo mundo, correr juntos até esse caminho. É muito tranquilo de conduzir. Lembrando que a gente está falando aqui agora das medicações, mas você já deu todas aquelas orientações, já indicou todas aquelas outras intervenções, já falou de psicoterapia, já falou de exercício físico, de suporte familiar, tudo que a gente aprendeu na aula. Aqui está sendo só um raciocínio muito simplificado sobre as medicações, a condução da medicação. E aí, nesse momento, então, o paciente já vai estar usando essa medicação 02, a segunda monoterapia que ele tentou. Não deu certo. O que você vai fazer? Você vai manter essa medicação. E aí você pode ou adicionar um segundo antidepressivo. Lembrando que os dois aqui que a gente sugere, né, seriam a bupropiona ou a mirtazapina. São duas opções para você lembrar delas em mente, funcionam bem com essa estratégia, adiciona elas. Ou ainda você pode partir aí para a adição de uma outra medicação que não seja da classe dos antidepressivos, mas tenha bem reconhecido esse papel de potencializador. Quero que você tenha em mente o aripiprazol, que é uma medicação aí muito também tranquila de ser usada, e as doses que a gente usa aqui são doses relativamente baixas. Tá? Existe ainda os estimulantes. A gente falou lá atrás sobre o metilfenidato em todas as apresentações dele. Também é uma estratégia interessante para a gente. Adotou essa nova estratégia, você vai seguir aquele mesmo fluxograma de reavaliação desse paciente, em 4 semanas, depois em 10, 12 semanas. E agora o que eu quero falar para você é, se diante dessa
terceira intervenção, ainda assim esse paciente estiver refratário, ele é resistente, ele tem uma depressão resistente, você não está conseguindo trazer a resposta para ele, aí sim você já vai ter que encaminhar esse paciente para um psiquiatra. Ele precisa ser assistido aí pelo especialista para que consiga traçar a melhor estratégia para tratamento. Até aqui você pode conduzir, eu te recomendo fazer isso, pensando em tudo aquilo que a gente já conversou, que é a chance de você ajudar esse paciente. Mas se até aqui não deu certo, o prudente é de fato você encaminhar esse paciente para o psiquiatra. Aqui é um slide sobre medicações e eu deixei para vocês aqui selecionados alguns, tá longe de ser todos os antidepressivos que existem, mas são esses que eu quero que vocês tenham aí em mãos, conhecimento e usem eles, principalmente usem eles nos pacientes. Então, os três primeiros são aí da classe dos ISRS, os inibidores aí da seletivo de recaptação da serotonina. E vamos dar uma passada aqui neles. Ó, primeiro é o escitalopram. Garanto que todo mundo conhece, é um clássico aí, né? Uma medicação que você começa geralmente com a dose de 5 miligramas, pode tomar de manhã ou de noite. O que eu oriento para o paciente é tome à noite. Se eventualmente ele achar que houve um prejuízo no sono, passe a tomar pela manhã. O escitalopram, a chance dele prejudicar sono é 5% dos que usam. E desses 5%, 2,5% dá sono, 2,5% perde sono. Então, em geral, ele é neutro, mas se eventualmente cair aí nessa mínima porcentagem e der sono, passa para a noite. Se der tirar sono, passa para de manhã. Esse vai começar com 5 e tentar chegar à dose de 10, 20 até 30 miligramas. São doses aí da faixa terapêutica. E essa medicação, em termos de precaução, cita aqui efeitos de descontinuação podem ocorrer, então a gente recomenda aí tirar devagar, fazer a redução de 5 miligramas a cada 2 semanas ou mais. Geralmente bem tolerado, a questão de não ser sedativo, baixo risco de perturbação do sono, pouca interação medicamentosa significativa e é uma boa escolha para tratar idosos com depressão. Essa medicação ela já é muito usada por clínicos de especialidades gerais para esse fim. O que eu quero chamar a atenção aqui é com a necessidade de subir a dose. Então, 10 miligramas não foi efetivo, você precisa aumentar a dose da medicação, porque você precisa colocar o paciente na remissão do quadro. Isso é o objetivo do nosso tratamento. A outra medicação é a sertralina, que você começa com 12,5, 25 miligramas de manhã, mas você deve aumentar para uma faixa terapêutica, que é de 50 a 200, então uma faixa maior do que a do escitalopram. E a sertralina a gente vê efeitos colaterais gastrointestinais, inclusive diarreia. Também precisa fazer redução de dose para descontinuação. Ela não tem potencial sedativo, você toma ela pela manhã, ela em geral não atrapalha no sono à noite, também é uma boa opção aí para idosos. Nossa terceira opção é a fluoxetina, que a dose inicial é de 5 a 10 miligramas pela manhã. 5 miligramas seria só pela apresentação gotas, 10 você consegue partir o comprimido de 20. A faixa terapêutica é de 20 a 60 miligramas. A fluoxetina ela é uma medicação antiga, mas ainda muito boa. Ela tem potenciais interações medicamentosas. Todos os medicamentos aqui nesse slide, todos você vai avaliar a interação medicamentosa. Então, existe aí aplicativo de celular que faz isso. Tem Medscape, que é gratuito, tem outros que são pagos. Você consegue avaliar. Aqui está citando na fluoxetina, mas eu quero que você faça isso para todos. A fluoxetina ela tem uma característica que é a meia-vida prolongada. Então, isso tem um lado positivo, que é se o paciente perde uma tomada, o nível não flutua tanto, o nível sérico dela, mas, por outro lado, demora mais a você conseguir avaliar aquele steady state da dose que você alterou, inclusive a resposta, né? Ela tem esse efeito ativador, que pode ser útil para tratamento de pacientes com baixa energia ou excesso de sono. Você dá ela sempre pela manhã justamente por isso, ela tende a tirar aí o sono. A redução gradual é necessária,
mas ela tem essa meia-vida muito longa. Então, às vezes, o paciente suspende e ela fica dias e dias, até semanas, estando reduzindo gradativamente, o que às vezes torna até mais tranquila a interrupção abrupta, aquele paciente que costuma abandonar aí tratamentos. E as três próximas, observe que está em outra cor, aqui em azul, são os inibidores aí de serotonina e norepinefrina. E essas medicações, os três grandes exemplos, são Venla, Desvenla e Duloxetina. Venlafaxina você começa com uma dose baixa de 37,5 miligramas, geralmente depois do almoço, e aumenta para a faixa terapêutica de 75 a 225, uma faixa bem grande também. Os 37,5 você pode fazer por 1 ou 2 semanas. Ela pode causar aí aumento de pressão arterial e frequência cardíaca, então é interessante monitorizar esses parâmetros aí cardíacos, e a descontinuação precisa de redução de dose gradual, porque ela costuma dar muito sintoma de retirada. Então, às vezes, você reduz 37,5 miligramas a cada 2 semanas até conseguir tirar a medicação. Ela também tem esse efeito ativador, que pode ser útil nos pacientes aí com depressão melancólica, baixa energia, excesso de sono. E um ponto muito interessante de toda essa classe é ela ser útil em pacientes com condições dolorosas comórbidas crônicas, seja neuropatia ou até dores de origem osteoarticular. A desvenlafaxina ela tem essas mesmas considerações da venlafaxina, com a dose inicial 150 e uma dose terapêutica de 50 a 150. A duloxetina ela também é da mesma classe, a dose inicial de 30, pode chegar até 90, e interações medicamentosas dela devem ser aí pesquisadas. Ela tem um efeito levemente sedativo, um baixo risco de insônia, e também ajuda em controle de dor crônica. Então, lembrando que essas duas classes que eu apresentei geralmente são a primeira escolha de tratamento. E aí você faz aquilo de tentou uma, reavaliou, não deu certo, passa para outra, reavaliou, aí você pode partir para os potencializadores ou adição de um novo antidepressivo, que em geral são esses quatro de baixo que a gente chama de antidepressivos atípicos. Mas lembrando que nada impede que você comece como primeira escolha, primeira medicação com algum deles. Existindo aí um motivo para que você faça isso, não tem qualquer impedimento. Vamos começar aí com a mirtazapina. É uma medicação que a gente começa com 7,5 até 15 miligramas à noite, né? 7,5 seria metade do comprimido de 15. A faixa terapêutica também é grande, 15 a 60. É uma medicação com meia-vida prolongada, tem esse risco de acumulação com insuficiência renal e hepática, mas observe que aqui também outra consideração importante é, eu quero que você pesquise sempre em qualquer uma dessas medicações se existe a necessidade de ajuste de dose para insuficiência hepática e renal. Sempre faça isso, com isso e com qualquer medicação. E aí também os aplicativos, o Medscape, o Whitebook, todos eles ajudam a gente de maneira muito rápida e imediata a fazer essa pesquisa. E essa medicação ela é muito útil para pacientes com insônia, que podem aí ter ela como tratamento da própria insônia. Então, geralmente administra em torno de 30 a 60 minutos antes de deitar. Ela também tem potencial de aumentar muito o apetite, o que para um grupo específico que está tendo muito perda de peso e perda de apetite, ela é excelente nesse sentido. E tem aí efeito sedativo, claro, tem baixo risco de disfunção sexual, que é um outro ponto importante para ela também. A bupropiona de liberação prolongada, XL, a gente começa geralmente com 150 pela manhã, chega em doses em torno de 150, 300 ou até 450 miligramas, e a gente deve evitar essa medicação em pacientes com epilepsia ou suspeita de episódios convulsivos e pacientes agitados, pacientes aí que piorariam essa agitação. Ela também tem um inconveniente de poder piorar insônia.
Ela tem um efeito estimulante, que também é útil em pacientes com baixa energia, com apatia. Ela tem baixo risco de toxicidade cognitiva. Tem uma ação dopaminérgica que pode ter alguma vantagem em pacientes com doença de Parkinson. Outra medicação para a gente citar é a vilazodona e a trazodona. Essas duas, está aqui escrito na tabela considerações sobre elas, e depois você consegue aqui acompanhar isso também. A trazodona, igual a mirtazapina, eu só vou fazer a consideração de que ela pode ser usada aí como adjuvante para tratamento da insônia. Então, você consegue usar nas liberações imediatas doses baixas que ajudam o paciente a dormir. Para o tratamento da depressão, efeito antidepressivo, aí a gente vai precisar de doses mais altas, mais aí do que os 50, 100 que em geral a gente usa para insônia, e de liberação prolongada em 24 horas ou 2 tomadas ao dia da liberação estendida. Outra medicação que é interessante depois dar uma olhada é na vortioxetina e também na agomelatina. Essas duas pensando menos na depressão do idoso, mas considerando elas aí para depressão de adultos em outras faixas etárias que eventualmente possam ser objetivo de tratamento de vocês. E isso é uma tabela que eu quero que vocês não memorizem, mas tenham aí em mente todas essas medicações, porque vale a pena usá-las. Todas, sempre que necessário. Em termos de associação, então, pode associar aí um ISRS, os 3 primeiros ou os 3 seguintes aí, com a mirtazapina, a bupropiona, a vilazodona, trazodona, sem problema, dentro aí daquela estratégia de associação. Eu não deixei para vocês aqui, né? Não é antidepressivo. O aripiprazol, que eu também recomendei como associação na estratégia de potencializador, nem deixei para vocês também o metilfenidato. O aripiprazol, eu quero que você pense em associá-lo em dose baixa. Então, uma sugestão seria as apresentações em gotas. Você vai começar dando para esse paciente 5 gotas ao dia. E aí, você, seguindo a mesma estratégia de reavaliar em 4 semanas, se achar que não teve melhora, você vai passar para 10 gotas ao dia, tá? O metilfenidato, a gente já comentou lá atrás, existe a imediata e a prolongada, que você pode usar 1 ou 2 vezes ao dia. Recapitulando agora tudo que você aprendeu nessa aula, que eu espero muito que seja transformadora para a sua prática clínica e principalmente para a vida do seu paciente. Tenho certeza que transformando a vida dele, ele vai ser eternamente grato a você e, inclusive, vai aí te tornar uma referência em tratamento médico. E a gente aprendeu então sobre epidemiologia, patogêneses, tipos de depressão, causas, sinais, classificação, comorbidade, triagem, diagnóstico, seleção de tratamento, psicoterapia, farmacoterapia, tipos de antidepressivos, como avaliar, monitorar aí as respostas. Então, conhecimento muito amplo. Com isso, você tem em mãos técnicas práticas e acessíveis. Um método aí simples, baseado em ciência, experiência clínica, que pode ser aplicado imediatamente no seu trabalho, seja em consultório, hospital, atendimento domiciliar, e que vai gerar impacto na vida dos idosos que você atende. Você não estará apenas tratando uma condição, estará aí devolvendo motivação, propósito, alegria de viver para os pacientes. Um diferencial muito poderoso para a sua carreira. Com esse conhecimento, você ganha destaque, inclusive em um mercado em que cada vez mais precisa de profissionais qualificados para atender o paciente idoso e abordar tudo amplamente. E saúde mental a gente viu aqui que interfere muito na saúde física do paciente. Com essa aula, você já tem as ferramentas necessárias para transformar a vida de idosos que sofrem de depressão, enquanto se posiciona aí como um profissional preparado e comprometido com a saúde integral dos seus pacientes.
Mas isso é só o começo. Para quem deseja ir além, se aprofundar mais na saúde mental, neurológica, na neurogeriatria, na neurologia do idoso, temos aí uma série de formações, inclusive uma pós-graduação em neurogeriatria e neurologia do idoso, que instrui profissionais a darem um salto na carreira. Entretanto, essa aula é a base, o primeiro passo para quem está pronto para começar a fazer a diferença. Se você ainda não entrou no nosso grupo exclusivo para médicos, compartilhe seus estudos de caso, entre em contato comigo ou com alguém da minha equipe, que nós vamos te colocar lá.